Ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção no versículo de número 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo de número 32, gostaria que encerrasse com a leitura da igreja. Amém? A igreja, lendo versículo 32. Versículo de número 32, né? Perdão, irmãos, eu confundi aqui, versículo 32, lê para mim o versículo de número 33. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, que o Senhor possa processar dentro do meu coração, Senhor, na minha faculdade mental, uma revelação, que o Senhor possa tocar, Senhor, nos corações da tua igreja, quando a palavra for proferida, Senhor. Jesus, que o Senhor possa transmitir à tua igreja uma palavra que venha edificar, que venha consolar, que venha exortar, mas que a tua igreja seja edificada nesta noite. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o capítulo de número 14 de Mateus, e esse episódio que agora acabamos de ler, é conhecido por muitos. Todos nós sabemos um pouco acerca desse episódio. Aos leitores da Bíblia, é um episódio bastante interessante, e quando a gente olha para o capítulo de número 14, nós vamos ver que Jesus, nesse capítulo de número 14, após realizar a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e alimentar quase 5.000 pessoas, curar alguns enfermos, como diz as Escrituras, e a Bíblia fala que Jesus, ele teve íntima compaixão daquele povo. Nós vamos perceber e notar que Jesus irá aparecer num cenário bíblico, caminhando sobre as águas, e isto nada mais, nada menos é para revelar a sua soberana divindade. Perceba conosco que o versículo de número 22, Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus ordenou aos seus discípulos que embarcassem, que entrassem dentro do barco. E o texto em que nós estamos acabando de pregar, o verbo, ele é bastante forte, porque quando Jesus, ele dá essa ordem, o verbo aqui é
que Jesus está obrigando, Jesus está forçando, mesmo que eles não quisessem ir, eles estavam indo forçados, porque Jesus deu uma ordem, e nós sabemos, irmãos, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus, Ele é o nosso Senhor, e todos nós sabemos, irmãos, que quando Deus nos dá uma ordem, a gente precisa obedecer essa ordem. Nota comigo, que Tiago no capítulo 4, versículo de número 7, Tiago usa um termo, se puder botar um fundo musical aí, irmão, pode ficar à vontade aí, tá? Se tiver alguém para tocar também um fundinho, fica à vontade. Capítulo 4 de Tiago, Tiago ele usa um termo dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Perceba que o texto, que Tiago, ele usa aqui um termo dizendo sujeitai-vos, que significa estar sujeito a alguém ou algo. E essa palavra ela é tão interessante, porque isso é um termo militar, que significa, fique no seu próprio posto, ponha-se no seu lugar. Então quando Jesus ele dá a ordem, Jesus ele é o comandante daquela embarcação, embora Jesus não está no barco, mas ele é o comandante daquela embarcação. Todos nós sabemos, irmãos, que aos que serviram o exército, quando o capitão chega, o general, sabemos que é necessário bater continência, e quem está aqui é maior do que qualquer general terreno. Quem está aqui é superior a todas as coisas que existem na terra. Jesus, ele dá ordem, e é preciso que tenhamos aqui dentro desse contexto uma percepção de que os discípulos precisavam estar, aleluia, obediente à voz do mestre. Então Jesus dá essa ordem, e nós sabemos, irmãos, que quando Jesus ele dá essa ordem para os discípulos, o texto vai dizer que após Jesus dar a ordem para os discípulos, Jesus ele vai despedir ali a multidão que estava. Jesus também despede dos discípulos de dar essa ordem, e o texto diz que Jesus ele vai ficar sozinho no monte, orando à parte, e a Bíblia diz que chega já à tarde, e Jesus já está ali só, em oração. E aqui é um dos pontos mais interessantes que eu acho, porque dando Jesus essa ordem, os discípulos obedecendo a ele, porque como eu expliquei para os amados irmãos, era preciso obedecer. A obediência ela gera na nossa vida algo muito interessante, porque todas as vezes que a gente está sujeito, irmãos, a obedecer a voz do Senhor, nós sempre estaremos no lugar certo. E eu sempre digo, irmão, que a ordem que Deus dá para nós, a gente não pode questionar. Se Deus mandar você sentar sem que você veja a cadeira, sente, porque se você não viu a cadeira, no chão você não vai cair, porque a mão de Deus ela vai te segurar. Então a gente precisa entender alguns fatos aqui. Jesus sabe como realizar as coisas. Os nossos limites, muitas das vezes, podem até mesmo, como que eu posso dizer, a gente se limita, mas Cristo na verdade, não há limite para Jesus. Para Jesus não há limite. E perceba que Jesus, ele despede a multidão, ele também dá ordem para os discípulos, e Jesus está ali só em oração. Um dos pontos que eu acho tão interessante é sobre isso, porque todo pregador que olha esse contexto vai mirar Jesus andando sobre as águas. Mas o que me chama a atenção, pastor Vanderlei, é o momento que Jesus despede a multidão, e ele despede os discípulos, e ele vai estar sozinho em oração. Nós precisamos entender que a oração, ela levará o crente a um nível de espiritualidade. A oração, ela é a fonte da unção. E no ministério terreno de Cristo, irmão, havia muitos milagres, maravilhas, devido à vida de oração que ele tinha. Nota, irmãos, que todos nós, de repente, queremos viver o milagre, os prodígios que Cristo viveu no seu ministério terreno, mas poucos
querem ficar sozinho com o Pai em oração. Mas o grande segredo aqui é isso, porque Mateus capítulo 6, versículo de número 6 diz que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso aposento, entrar para dentro do quarto, fechar a porta, e ali em oculto, o Pai que está vendo, quando Ele for responder essa oração, Ele vai responder essa oração publicamente. Então a gente precisa entender alguns fatos aqui. Jesus está sozinho em oração. Jesus, Ele não aparece nesse cenário aqui, nada mais, nada menos, para se exibir, mas Ele nos dá uma lição tão forte, porque eu acredito, irmãos, se algum de nós que estamos aqui nessa noite, de repente, se nós fizéssemos um pedido para Jesus, de repente alguém diria que queria andar sobre as águas, alguém de repente diria que queria fazer o cego enxergar, o morto ressuscitar. E uma das verdades que eu vejo dentro desse texto é que Jesus está nos dando uma grande lição, porque Jesus aparece no cenário mais à frente andando, mas nesse momento Jesus está sozinho com o Pai em oração. E o grande segredo, irmãos, do nosso ministério não é se exibir, é se esconder em oração, porque quando nós se escondemos em oração, nós vemos a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. Dentro da igreja existe uma unção tão poderosa, que quando você ora, essa unção ela ativa. Os demônios não suportam ver um crente de joelhos dobrado orando. Satanás, ele coloca desânimo na igreja. Para quê? Para ela não orar. Eu estava contando para minha esposa um testemunho que o pastor estava relatando, que o macumbeiro durante um ano ele se preparou para fazer uma oferenda e jejuou para Satanás durante um ano. E quando ele foi ao lugar para oferecer aquela oferenda, num lugar, numa mata virgem, tinha uma casinha mais distante, e ele invocando o demônio, e nada do demônio descer, e quando de repente desceu um enviado, um demônio, e disse para ele que não adiantava ele fazer nada, porque não ia haver manifestações de demônio naquele momento. E aí ele perguntou o porquê. Ele disse: está vendo aquela casinha lá? Então, dentro daquela casinha tem uma crente ali, e ela estava orando, e o Deus dela revelou o que você estava fazendo aqui, e ela está com as mãos estendidas para cá, enquanto você está tentando invocar, ela está orando. Eu quero dizer para a igreja de Nova Carapina, quando nós oramos, a mão de Deus se estende ao nosso favor. Deixa eu dizer algo aqui. O cenário que Jesus vai aparecer andando, antes de Jesus aparecer andando, Ele está orando. O que a gente precisa entender, que o que Deus vai fazer, não vai fazer porque eu sou bonito, não vai fazer porque eu sou cheiroso, ou porque eu sou formoso, porque eu tenho estatura. Não, o que Deus irá fazer, Ele vai fazer através da oração. E se tem crentes aqui nessa noite que está entendendo que Jesus ainda opera através da oração, levante a sua mão e adore aquele que está sentado sobre o trono. E o segredo é esse, irmãos. O segredo é que Jesus está sozinho em oração, e a gente precisa fazer isso, porque na agenda de muito crente tem o shopping, na agenda do muito crente tem a festa da irmã, a festa do fulano, o churrasco. Só que na agenda de muito crente, irmãos, não tem um momento de oração. Não desliga o celular, não sai da Netflix, né, das coisas que tiram a nossa atenção, e nós não voltamos para a oração. Escute isso aqui, a Bíblia diz que na hora nona, Pedro e Tiago, aleluia, Pedro e João, melhor dizendo, no capítulo 3 de Atos, estavam indo para a oração. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tudo que eles estavam fazendo, eles paravam.
Ele diz: não, tem um propósito de oração, eu preciso estar indo para a oração, aleluia. E aqui, irmãos, é uma verdade, que quando o pastor da igreja coloca uma oração, a gente inventa tanta desculpa, irmãos, dá dor na coluna, dor nas costas, apareceu alguma coisa para nos tirar do propósito. Eu convido você nessa noite a ter uma agenda, e nessa agenda vai ter momento de oração. Oh glória, pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando você começar a orar, a mão de Deus vai operar de forma sobrenatural. Oh glória. Jesus está nos ensinando que tem momento que você tem que afastar dos amigos, você tem que afastar do meio da multidão. Tem hora que você tem que ter um particular com Deus. Você tem que rasgar o coração. Para com esse negócio de dizer o que você não é. Fale o que você é para Ele. Ele quer ouvir o que você é. E quando Ele ouvir o que você é, o que você quer, pode ter certeza que algo sobrenatural vai acontecer. É tão interessante, irmãos, porque do versículo 14, versículo 24, esse aqui, a Bíblia diz que, o verso 24 diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o interessante aqui é que os discípulos já estavam na metade do mar da Galileia, e quem registra isso é João, e eles haviam remado entre 25 a 30 estádios. Isso está registrado em João capítulo 6, versículo 19. Isso é cerca de 5 a 6 quilômetros. Escute isso aqui, daqui para a Serra Dourada dá 5 a 6 quilômetros, 6 a 7 quilômetros, se eu não me engano, pastor. Então entenda que os discípulos já estão a quase 5 a 6 quilômetros, e eles já estão aproximadamente no meio do mar da Galileia, e um cenário fantástico aqui vai acontecer. Perceba comigo, que o barco dos discípulos, eles já estavam bem distantes, aleluia, e algo vai me chamar a atenção aqui, por quê? Porque o barco naquela época, irmãos, como que funcionava o barco? Os barcos, eles eram usados para pesca, os discípulos tinham esse barco para pesca, e os barcos eram usados, como eu disse, para pesca, e não eram geralmente muito espaçosos. Esses barcos, eles tinham uma grande vela triangular, que era presa no mastro, no suporte, melhor dizendo, central, que pudesse apanhar o vento, e esse vento soprava, e o barco ganhava força, e o piloto do barco, ele ficava na parte de trás, com um grande remo na mão, e esse remo servia como um leme. 2 homens podiam pilotar esse barco. Marcos capítulo 4, versículo 38, diz que Jesus estava na popa do barco, e os discípulos estavam no barco, e Jesus estava dormindo na popa do barco, quando de repente o vento começa a soprar, os discípulos sentindo que o barco ia ao pique, eles acordam a Jesus, e Jesus dá uma ordem para que o barco, para que o vento cessasse, e diz a Bíblia que parou o vento, parou a tempestade, e alguém disse: quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Ele está aqui nessa noite para dar livramento para a igreja. Então é preciso que tenhamos um claro esclarecimento, que os barcos, por serem muito pequenos, pastor, era vulnerável à tempestade, e devido ali à dificuldade que os discípulos estavam enfrentando de remar, porque o vento era contrário, somente Marcos capítulo 6, versículo 48, diz que sentiram-se fadigados, estavam cansados. A palavra fadigado, pastor, literalmente aqui, significa literalmente que eles estavam sendo provados pela tortura, e assim é a vida do crente. Nós somos provados, somos torturados espiritualmente, e o mundo espiritual quer que nós naufraguemos em nossa jornada. E eu aprendo uma coisa aqui, porque o barco era pequeno, nós também somos tão pequenininhos, nós somos tão frágeis, e quando os ventos ao contrário vêm contra a nossa vida, a gente sabe que
as coisas que acontecem, as pressões psicológicas, as pressões emocionais, tudo que vem contra nós, são tantas coisas, e os nossos barcos começam a querer naufragar. E as coisas vão vindo, é um filho dando problema, é um neto dando problema, é alguém que no meio da família está nas drogas, é alguém que envolveu com um crime e está preso, é alguma coisa, é uma esposa que está passando por uma prova, por uma luta, porque o marido não quer saber de Jesus, e o vento vai soprando, Fernando, e o barco é pequenininho, mas aqui nessa noite eu tenho uma revelação de Deus aqui para alguém que quer receber essa palavra. Porque o grande segredo é que você não deve largar o remo nas mãos. O vento está soprando, Deus está dizendo: segure o remo, meu filho, porque enquanto você rema, eu vou trabalhando. Oh glória, enquanto você rema, aí Deus está dizendo assim: mas que remo é esse? Aí alguém está falando: que remo é esse, pastor? É o remo da oração. Quando você rema, eu vou dando livramento. Quando você rema, eu vou fechando a sepultura. Quando você rema, eu vou trabalhando na sua casa, na sua família. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está com o remo da oração nas mãos, porque eu vejo aqui nessa noite Deus trabalhando de forma sobrenatural, e o Espírito de Deus está sussurrando no coração de alguém, diz assim: está passando pela prova, o barco está querendo afundar, mas eu te digo nessa noite, não largue o remo, porque enquanto você rema, eu vou trabalhando, cortando laço, fechando a sepultura, abrindo porta. Só quem recebeu essa palavra, levante a mão e adore o Cordeiro de Deus que está sentado entre os... O diabo sussurrou já: abandona aí o barco, sai fora, larga o remo, você está remando. Aí você vem para a igreja sozinho, o filho fica em casa. Você vem para a igreja sozinho, o marido não quer saber de Deus, mas Deus te deu uma responsabilidade. Você é o homem deste barco, você é os dois que ficam remando. E se você parar de remar, o barco para, naufraga. Deus está dizendo: não pare, continue remando. Provados pela tortura, aleluia, provados pela tortura. Quem nunca foi torturado? Existem coisas que acontecem na vida do pastor Vanderlei que ele não vai te contar, são batalhas espirituais, são coisas que a gente enfrenta, que só eu e Deus pode saber, irmãos. Às vezes não podemos falar para ninguém, são batalhas terríveis. Talvez eu estou pregando para alguém que já pensou até largar o cargo. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, querido, só mais um pouquinho. Alguém que está pensando em parar, em desistir, deixar de ser crente, porque você está sendo provado pela tortura. Aleluia. Eles estavam, irmãos, remar ao favor do vento já não é fácil. Remar contra o vento é pior ainda. E eles estão remando porque o vento é ao contrário. Quando você rema contra o vento, você rema e não sai do lugar. Mas observe que não só havia o vento, também havia os açoites. O texto fala assim que eles estavam sendo açoitados. E a pergunta é: quais são os açoites, aleluia, da vida de um cristão? Que açoites são esses, pastor Fernando? Quais são? São as lutas constantes entre a carne e o espírito, causando dores na alma. Açoites aqui, no grego é basonizo, que significa testar metrais pela pedra de toque. Que é isso? É uma pedra silicosa, uma pedra preta, para testar a pureza do ouro e da prata. Você pega uma pedra, irmãos, ela é uma pedrinha preta, pastor. E essa pedra, você pega o ouro, pega a prata e pega uma bijuteria. Você frisa nela, frisa o ouro, frisa a prata e frisa a bijuteria. Você vem com um líquido de teste e joga o líquido. Aquilo que não é ouro vai sumir da pedra. Mas aquilo que é ouro vai permanecer na pedra. Sabe qual é o líquido que testa o crente? Se chama o sangue do Cordeiro. Porque os fingidos não suportam o sangue do Cordeiro. Eu me lembro que um dia num curso teológico, o pastor Joel, ele me disse uma história.
Ele disse para a classe que a irmã estava recebendo um anjo. Você deve ter ouvido esse testemunho, né? E a irmã estava fazendo culto lá. O anjo desceu lá e ela fazendo culto. Pastor, não vou mais para a igreja porque o anjo desceu lá. Desceu. E está uma benção, pastor. Está uma benção. Quando o anjo chegar lá, você canta aquele louvor. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim. Diz o pastor que quando ela começou a cantar, o demônio fez assim, explodiu o demônio, só ficou cheiro de enxofre, porque os verdadeiros suportam o sangue do Cordeiro. Paulo disse para Timóteo, a mesma fé que habitou em Lode, que era a avó dele, e habitou na sua mãe Eunice, habita em ti, uma fé não fingida. Deus está dizendo aqui que nessa noite está descendo, aleluia, algo espiritual sobre a nossa vida aqui, irmãos, aleluia. Só os autênticos vão entender esse mistério. Oh, aleluia. Escute isso aqui, irmãos, porque Deus está frisando, Deus está esfregando os discípulos. Escute isso aqui. Deus está provando, irmão meu, com os discípulos. Porque esse vento aqui, irmãos, se a gente olha no capítulo 4, que eu acabei de dizer aqui, de Marcos, esse vento era um vento maligno, porque Jesus repreende. Mas o que os discípulos estão passando aqui, Jesus está permitindo. Existem ventos que Deus vai permitir, para ver até onde a sua fé vai. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh glória. Há uma presença dele. Alabacante o rebinara fácia. Sinta a presença dele em adoração, irmão. Vá adorando. Adore a ele, expresse para ele o quanto ele é poderoso. Escute isso aqui, meus amados. Os discípulos estavam sendo provados para serem aprovados dentro daquele barco. Deus nos prova. Vou repetir isso aqui, pastor, com a sua permissão. Deus nos prova. 1 Pedro capítulo de número 1 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece, é provada pelo fogo, da mesma forma o Senhor nos mantém da fornalha do sofrimento, até que cada um de nós venhamos refletir a beleza, a glória de Jesus. Se você é um crente, irmãos, que está passando pela prova, vai dando glória. Por quê, pastor? Porque é nessa provação que Deus está permitindo você. O orindo, irmãos, o que ele faz, o orindo? O orindo, ele pega o ouro, irmãos. Quando ele pega o ouro bruto, ele coloca o ouro no fogo, na fornalha bem quente. Ali ele vai tirar as impurezas do ouro. Só que quando o ouro está pronto, ele tira o ouro para fora. E ele vai olhar para o ouro. E o ouro só vai estar pronto quando ele vê a imagem dele no ouro. Tem crente que está falando assim: pastor, eu já não aguento mais essa prova, eu não aguento mais essa luta. Jesus está falando assim: não está pronto ainda não, vai para a fornalha. A Bíblia diz que o Senhor, em Joel, que Ele vai nos atrair até o deserto, e lá Ele vai provar os nossos corações. Deserto não é lugar para Deus matar crente, mas é lugar para Deus fortalecer crente. A prova, ela não mata, ela fortifica. Maturidade espiritual de Paulo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, na necessidade, nas aflições, porque quando estou fraco, aí eu estou forte. Isso é maturidade. Tem gente que quando a prova vem reclama, tem crente que até xinga palavrão. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer: quando Deus está provando, Ele está testando, para ver se esse ouro é autêntico ou se esse ouro é falso. Deus está dizendo: eu estou provando, e enquanto eu provo, vai dando glória, porque depois que você sair da fornalha, você vai refletir a minha presença. Você não vai precisar tirar a carteira do bolso e dizer: eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono. Alguém que vê você na rua vai dizer: lá vai um servo do Senhor, lá vai um servo, uma serva. Por quê? Porque você está refletindo na sua fala, no seu comportamento, no seu dia a dia. Alguém está vendo Deus em sua vida.
Aí Paulo vai escrever dizendo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nós somos, irmãos, transformados. Deus transforma, Deus ele trabalha. Perceba comigo, meus irmãos, para mim estar encerrando. Perceba que o texto diz, no capítulo de Marcos, capítulo 6, verso 48, que perto da quarta vigília da meia-noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus veio ter com eles andando sobre as águas. Mas perceba comigo, meus amados irmãos, que algo está acontecendo, o mar está revolto, e Jesus assim, mesmo com o vento revolto, com o mar revolto, ele aparece como, pastor? Andando, como? Por cima das águas. Aí Salmo de número 33, eu achei esse texto, eu fiquei muito maravilhado. Salmo 33, versículo de número 3 e 4, diz assim: os rios levantam, ó Senhor, os rios se levantam, seu ruído, os rios levantam as ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que os ruídos das grandes águas e o das grandes ondas do mar. Os ruídos das ondas estavam amedrontando os discípulos, a sorte estava amedrontando os discípulos que estavam no barco, mas o vento, os açoites, não estavam amedrontando Jesus que estava fora do barco. Jesus disse: vão, entre no barco. E talvez alguém perguntou: peraí, nós vamos entrar no barco e como o mestre vai chegar lá? Como o mestre vai estar lá? Como o mestre vai para o outro lado? Deixa eu dizer uma coisa: Jesus não precisa de barco para chegar do outro lado. Escute, ele caminhou entre 5 a 7 quilômetros, o que significa, os discípulos estão no meio do mar, todo mundo olha esse cenário, mas imagina que Jesus está perto do barco, mas ninguém viu Jesus caminhando 7 quilômetros. Irmãos, Deus está dizendo para alguém aqui, Marcos capítulo 6, versículo 37, versículo 37, diz assim: e vendo, Jesus se manifesta quando ele vê que o vento está soprando. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou permitindo isso, mas na hora que eu ver que você não vai aguentar mais, eu me manifesto. Eu vou chegar, e quando eu chego eu mudo o ambiente. E alguém está perguntando como que ele vai chegar lá, se ele não tem barco, mas ele anda sobre as águas. Deus está dizendo para esta igreja: por você, ele atravessa o oceano, por você, ele desce nas profundezas do inferno. O salmista disse: para onde eu fugirei da sua presença? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está, e se eu descer às profundezas do Hades ou no inferno, lá também o Senhor está. Há uma pergunta, e a pergunta é: para onde eu fugirei da sua presença? A lição é: Deus está permitindo o seu barco ser açoitado, as ondas bater, você pensar que vai dar tudo errado, mas ele está vendo, porque os olhos dele é como chama de fogo. Esse texto me indagou, porque se você ler o capítulo 6 de Marcos, versículo de número 37, se não fale, 47, não fale minha memória, não, 37, 47, deixa eu olhar aqui de novo aqui, irmãos, aguarda um momentinho aqui para mim não... Isso, versículo de número 47, diz o texto que Jesus está em terra. Corrige aí, pastor, dá uma olhadinha. Diz o texto que Jesus está em terra. Só que o texto fala assim, que vendo. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? O que ninguém está vendo. Olha lá, olha lá. Esse é o versículo de número. Olha lá. E sobrevendo a tarde, estava no barco, no meio do mar, estava em terra. Estava sozinho em terra. O versículo 48 que diz, vai irmãos, versículo 48, ó. E vendo que se fadigavam em remar. Jesus está em terra.
E ele aparece num cenário que, quando ele percebe que os discípulos estão perdendo a força, porque Jesus, irmãos, ele sabe até onde o seu servo aguenta. Ele não vai deixar você levar uma coisa que você não está aguentando. Ele está permitindo a prova, aleluia. Ele está permitindo você se desgastar, você passar por essa batalha emocional, aleluia. Ele está permitindo esse negócio aí para você saber que ele é poderoso para acalmar o vento. Ele vai chegar. Quando ele chegar, esse negócio vai mudar. Quando ele chegar, o barco que parece que vai afundar, não vai afundar. Ele está no controle do mar. Ele manda, ele desmanda. E só quem entende isso, levante a mão para adorar. Eu me sinto tão alegre aqui, pastor, nessa noite. A minha alma está transbordando de alegria. Olha para cá. Porque o que te amedronta, o que te causa medo, o que te faz pavor, não amedronta o seu Senhor, não traz medo para Ele, porque aquilo que está aterrorizando os discípulos, Jesus está vindo andando. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas entregue na mão dEle. Eu acho tão lindo isso aqui, porque quando Deus me deu essa revelação, eu escrevi essa mensagem, pastor, mais ou menos 10 anos atrás, mais ou menos entre 7 a 10 anos atrás. E quando eu olhei isso aqui me deu um espanto, porque o texto fala que assustaram quando eles viram Jesus andando. Disseram: é um fantasma. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que o cenário ali já é um cenário assustador, madrugada, escuro. Quando você entra no mar, irmão, não tem luz, escuro. Naquela época era pior ainda, escuro. Aí aparece um fantasma, aparece Jesus andando, e alguém vai dizer: você é um fantasma. Ficou todo mundo apavorado. Marcos diz que todo mundo estava assustado, apavorado, todo mundo estava com medo. Aí a pergunta é: que tipo de fantasma tem perturbado o seu ministério? Talvez porque existe fantasma que causam dor na alma, fantasma chamado depressão. É preciso que cada um de nós venhamos tirar os olhos dos fantasmas e colocar os olhos em Jesus. Esses fantasmas causam em nós dores na alma terrível. Hebreus 12, versículo de número 2 diz: olhando para o autor e consumador da fé, a qual que pelo gozo estava proposta, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Tira os olhos dos fantasmas, olhe para Jesus. Deixa eu te explicar isso aqui, você vai entender, porque isso aqui é uma cura para a alma. Os discípulos estavam num cenário escuro, apavorados. Eles conheciam o mar da Galileia, mas não estavam conhecendo naquele momento. Saiu do controle. Ninguém conseguiu segurar o remo e levar o barco, porque tem hora que sai do controle. E aí começa a vir o espanto dos fantasmas. Alguém já chegou na casa e disse assim: eu vou assassinar o seu filho. Aí os fantasmas começam a vir na mente: meu filho vai ser morto. E a gente não consegue olhar para o Nazareno, mas olhamos para o fantasma. Deixa eu te dizer esse negócio aqui, para você entender. Porque quem está ali não é um fantasma, quem está ali é Jesus. O medo bloqueia você ver Jesus vindo sobre as águas. O medo faz você enxergar o fantasma, mas a fé faz você enxergar Jesus. Está vendo essa Bíblia? Pastor, está vendo essa Bíblia? Saudosa Dona Marina, quando estava no presídio, ela disse: eu vou comprar uma Bíblia para o meu filho, porque tem gente pagando caixão, em vez de estar comprando terno para o filho. Eu vou dizer esse negócio aqui, porque esses são os fantasmas que nos aterrorizam. E Deus está dizendo assim: use a sua fé, mulher. Vai lá e compra um terno, diz, ele vai usar o terno para pregar a palavra. Compre a Bíblia, porque esse fantasma que está te esse fantasma que está te aterrorizando, nessa noite vai ter que sair. E no meio dessa tempestade, você não vai ver o fantasma, mas vai ver o Nazareno vindo, pastor Fernando. Ele está chegando para mudar, para libertar. Só quem crê, levante a mão e adore aquele que anda sobre o mar.
Ubinacandarabarachúia, Rebinacandaraia, Ubinachebe. Aleluia. Se tem alguém nessa noite que existe fantasmas que estão te terrorizando, que estão te consumindo, pare de olhar para esses fantasmas. Olhe para Jesus, olhe para Ele, porque Ele está chegando para mudar. E quando todo mundo estava apavorado, Jesus falou assim: ei, tem bom ânimo, sou eu, não fique assustado, porque é eu que estou chegando. A palavra ânimo aqui Deus está dizendo assim: tenha muita coragem, seja um corajoso, porque no exército de Cristo não tem espaço para medrosos. Jesus disse para Gideão: mande os covardes, os medrosos, irem embora. Meu irmão, se você tem Jesus, você não pode temer. Levante a cabeça, homem, levante a cabeça, mulher, seja forte, corajoso, porque existe um que te chamou para guerrear. Aleluia, aleluia. O texto diz que Jesus, vendo que eles estavam apavorados, ele disse: sou eu, não temas. Eu acho interessante, pastor, para me terminar, porque a hora já foi, que essa é a mesma expressão. Eu sou bem curioso, tá, irmão? De repente você ouviu essa mensagem de outra forma em algum lugar, mas escute isso aqui. Jesus disse assim: ó, não temas, sou eu. Aleluia. E essa é a mesma expressão de Marcos não, de João, no capítulo 18, quando os soldados, capítulo 18, versículo 6, se não falha minha memória, quando os soldados romanos foram prender Jesus, só que sem saber quem era Jesus, olha lá, e quando pois lhe disseram: sou eu, recuaram e caíram. Escute isso aqui, irmãos, porque o Evangelho de João revela a divindade de Cristo. Eles estão querendo prender o filho de Maria, mas quem se manifesta é o Filho de Deus. E quando o Filho de Deus diz: sou eu, eles se recuaram e caíram, porque na presença de Jesus nenhum demônio fica de pé. Quando Jesus está ali, ele está dizendo: sou eu. Esse é o mesmo termo que o Pai usa lá em Êxodo, quando pergunta: Moisés, o que eu vou dizer? Diga que o eu sou te enviou. Isso é, Deus será tudo conforme a ocasião, o momento. Está com fome, Ele é o pão da vida. Está com sede, Ele é a água da vida. A porta está fechada, Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Está sem direção? Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não está frutificando? Ele é a videira verdadeira. E Ele está aqui nessa noite dizendo para alguém: sou eu que te sustento no dia da angústia. Sou eu que te seguro nas mãos quando você se sente sozinho, te digo: não temas. Sou eu que quando o vento revolto vem para tentar perturbar a sua casa e a sua família, dou calmaria, acalma a tempestade. Eu estou passando aqui nessa igreja, estou falando com a minha igreja, e Deus está dando hoje para o coração dessa igreja tranquilidade. Acalme o coração, porque os ventos, ao contrário, não vão te matar, vão te fortalecer. E aqui termino. Quando o vento para, ali é aquele momento difícil, pastor. Eu termino a mensagem, Pedro vai dizer: se és tu, permita que eu vá. Vem, ele vem vindo. Quando ele sentiu, irmão, tem muita gente querendo servir a Deus sem sentir nada. Não consegue ser perseguido. Você está achando que você é crente, lá no serviço não vai ter uma pedrinha no seu sapato para te perturbar? Vai. Um dia um camarada ligou para mim assim, falou assim: rapaz, eu vou fazer de tudo para mandar você embora. Eu falei: filho do cão, você está repreendido em nome de Jesus. Você acredita que meu inimigo virou meu amigo? Porque a Bíblia diz assim: se os seus caminhos forem bons diante do Senhor, Provérbios, até o seu inimigo tem paz contigo. Levante a mão para adorar. Deus está provando alguém aqui, porque tem ninguém quer sentir.
Eu quero ter Jesus, mas não quero sentir as provações. Eu quero ter Jesus, mas não quero sentir a dor do Evangelho. Eu quero ter Jesus, mas não quero chorar. É só vitória, é só bênção. Pare com isso. Isso não é o Evangelho que o pastor Vanderlei está pregando. Porque o Evangelho de Cristo é dor, é lágrimas. Pedro diz: quer vir, vem. Quer sentir, sente. Mas você vai ter que sentir o vento também. E aí, quando ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Ai, irmão, se coloca sobre os seus pés. Se tem alguém aqui nessa noite querendo servir Jesus e não sentir o vento, vai embora, meu filho. Porque esse evangelho é de dor. Amém, igreja? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus nessa noite? Você que está afastado, de repente tem algum fantasma aterrorizando a sua alma. Jesus está te chamando aqui nessa noite. Mas vem para sentir o vento. Aonde está a primeira alma para Jesus? Se não tem, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Vamos orar? Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração.